Olá, você que me segue aqui no Contexto do Fim, o canal que traz a mensagem da cruz através de pregações, de histórias extraídas das Escrituras. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo, irmão em Cristo, o professor Eliel Henrique, que é teólogo e vai estar então elucidando comigo sobre um tema super interessante. A origem do homem. Como é que o homem foi criado? Será que a ciência pode provar o que ela diz a respeito do homem? Ou como que foi a criação do homem? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como assim, pastor? Nos acompanha aí para você entender esse mistério, ok? Vamos lá então. A Bíblia, ela traz a origem de tudo, né? De toda a criação, de todas as coisas. Ela começa no princípio, literalmente. A Bíblia começa no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, tá? E Deus foi criando todas as coisas. Então a Bíblia, ela traz para nós o conhecimento sobre a criação de todo o universo. Mas aí, quando Deus foi criar o homem, ele criou o homem de uma forma diferenciada. Quer falar um pouquinho sobre... Vamos lá. O porquê que ele criou o homem assim? Porque assim, eu não vejo em nenhum momento das Escrituras Deus dizendo que criou os anjos. E olha que anjo é anjo, sim, né? Sim. Não então, foram criados uma importância muito forte, né? Vamos lá, pastor. O que acontece? Tem uma palavra muito interessante em Gênesis que eu gosto de ensinar tanto para criança como para o jovem, né? Quando você percebe como Deus já era amoroso, desde o início ali falando para conosco. E toda vez que criava alguém dizia, e aquilo é bom. Para o homem, é muito bom. Né? Então tem tanto no hebraico ali no original, a palavra muito bom ressalta com a ênfase de eu tenho prazer. Não é apenas bom, é mais que bom. Eu realmente criei com a ênfase maior. E como o pastor falou, tem a passagem em Hebreus, se não me engano, no capítulo 9, que os anjos anseiam ter o que a gente tem. Meu Deus. Eles anseiam a pregação que a gente prega e a imagem e semelhança que temos, que também é um ponto que só o ser humano tem e nenhum outro ser tem. Somos os únicos que aparecem na Bíblia. Imagem e semelhança de Deus. O famoso Emagodei, né? A imagem de Deus ali que temos, que poucos, né, entendem isso como o que imagem é essa? É ter a feição de Deus? É a forma de Deus? Então Gênesis já deixa ali que somos um ser exclusivo de Deus, desde a criação. Deus, ele dotou o homem de alguns atributos que Sim. não conferiu a nenhum outro ser, né? Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em que sentido seria essa imagem e semelhança? Porque de repente assim, a gente não vê a forma de Deus, né? Então alguém pode questionar, como que é isso? Porque a gente tem imagem de um ser que não vemos, né? Exatamente. Isso foi um grande problema na história da igreja também, pastor. Mas vamos lá, queridos. Um ponto interessante que eu sempre pontuo aí para os alunos. Lembre-se que a Bíblia, ela tem uma distância temporal, idiomática, geográfica de todos nós. Então, quando a gente abre a Bíblia, ela já vai ter essa distância. Então, eu preciso de uma ponte para atravessar. Normalmente, a gente chama essa ponte de hermenêutica. Né? Quando eu vou interpretar o texto e falo assim, o que ele quer dizer para mim hoje? Então, quando eu vou para o hebraico, que é o idioma predominante ali no Antigo Testamento, junto com algumas porções em hebraico, no livro de Esdras, Neemias, a gente precisa entender que nem tudo que a gente está vendo em português é o nosso português que a gente entende. Então, imagem ali, talvez a primeira coisa que vem é igual eu me vejo no espelho. Isso é a ideia de reflexo. Imagem é reflexo. Já no hebraico não tem a conotação de reflexo, mas sim conotação de semelhança em moralidade, em tomada de escolha. Professor, onde você pode nos corroborar? Posição em relação a criaturas, a outras criaturas, por exemplo, ele nos dotou de domínio, né? De domínio, né? Tem aí domínio sobre toda a terra. E Deus, ele é um dominador. Isso. Não na modo pejorativo como a gente conhece, mas um domínio. Ele é senhor sobre tudo. Então, esse atributo do homem, né? De ter o domínio, de gerenciar toda a obra da criação. Sim, então... sim. É totalmente Deus. E a gente pega, como que é bonito desde a criação, que o homem ganha esse poderio, mas para que gerenciasse a criação do maior tutor, que era Deus. Isso. Então você vê que é uma escala. Deus é o Senhor de tudo. Tem ele domínio sobre os animais. Todos os animais. Tudo. E aí alguns homens hoje, quando eu digo homens, tá, gente? Estou me referindo, assim como a Bíblia usa termos ambíguos. Então homens, estou falando de todos, toda a raça humana, precisa entender esse domínio. Que fomos chamados, não como a nova teologia coach, né? Você nasceu para governar, não. Sim. Mas nascemos para gerir uma criação
para a glória de Deus. Isso. Agora, essa coisa assim, você nasceu para governar, me corrija se eu estiver errado. Sim, pastor. Por exemplo, quando Deus atribuiu ao homem essa prerrogativa de ser o gestor ou o governo, né, atribuiu ao homem o governo sobre a terra, com a queda, que a gente vai falar já já, esse governo ficou deturpado e o homem, então, ele governa para obter vantagem sobre aquilo que governa, né? Governa com ambição e para exercer domínio, para dominar, para escravizar. Sim, agora o domínio se tornou ditatorial. Isso. Não mais um governo teocrático, que Deus é o comandante e você só obedece. A teocracia sempre foi o palco, né, da política de Deus ali. Theon, né, o termo grego, e kratos, que é o governo, seria sempre Deus ali, ó, homem, faz tal coisa. E o homem geriria, seria quase um prefeito, né? Outro presidente, que é Deus, estaria sempre dando o norte. Com a queda, o homem agora precisa retomar Cristo para que esse norte volte, ele entenda que ele não é um dominador, ele é uma pessoa que vai gerir o governo de alguém, que esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus. E nesse desligamento de Deus, ele continua com essa prerrogativa, porque Deus não tirou essa habilidade dele. Só que por ele ter se desligado do Criador, então o elemento da bondade, da sabedoria, da justiça, então foi desconectado. Sim, e o homem agora começou a agir por conta própria e sobre a influência, aí entra agora a questão do cão. Né? Ainda entra mais um para piorar, que já estava ruim. Porque olha, você se torna servo daquele a quem você obedece. Sim. E quanto mais obediência, mais servidão você tem, né? Meu Deus, que coisa, hein? É do conhecimento de todos a forma como o homem foi criado por Deus, né? O registro da criação do homem se encontra lá em Gênesis capítulo 3, informou o Senhor pó da terra, como a gente já viu, né? Agora, sendo Deus o criador do homem, então é correto afirmar que somente Deus pode verdadeiramente revelar-se ao homem. Exato. O homem não poderia conhecer a Deus sem que Deus se revelasse a ele. E isso é algo que não é novo. Lutero, ele tem uma máxima que ele diz o Deus absconditus, né? Deus absconditus em latim, que seria o Deus escondido. Deus, ele colocou em si uma máscara, né, para se revelar ao homem. Ou seja, tudo que desde Gênesis a gente observa é um pouquinho do que Deus deixou ser manifestado. E Romanos continua essa pauta. Paulo diz assim, Romanos 1, do 24 em diante: e de todos os atributos de Deus estão visíveis ao homem, para que se torne indesculpável. Mas aí ele deixa claro que quem revelou foi Deus. Não foi o homem que achou do nada. A revelação de Deus está disponível. Totalmente. Cabe ao homem procurá-lo, né? Como ele fala aos atenienses, né? Que porventura tateando o possam encontrar. Tateando, né? Mas então, essa revelação de si mesmo, tão necessária à sua reconciliação e à salvação, encontra-se nas Sagradas Escrituras, nas quais encontram-se também a opinião de Deus sobre o homem. E assim, sendo este criado por Deus, a sua opinião sobre o mesmo é verdadeira, pois quem melhor conhece o homem do que o seu próprio Criador? Então nós temos, por um lado, a opinião da ciência a respeito do homem, e a opinião do Criador. Exato. E principalmente a filosofia hoje também está tomando muito esse norte de querer ser Deus, né? Fala assim, não, o homem é assim, a natureza do homem é essa. E infelizmente alguns cristãos estão esquecendo que o nosso Criador já nos falou qual é. Mais uma pergunta aqui, ó. Evolução ou criação, que é a outra esfera que a gente está falando, né? Da ciência, né? A opinião de Deus sobre o homem e a opinião do homem sobre Deus, sobre a criação. Então, evolução ou criação, o que a Bíblia diz sobre isso? Assim, eu li um livro uma vez, só não me lembro do nome do livro, mas sei que no final ele diz assim: a Bíblia e a ciência não se contradizem, se completam. Né? Mas como unir Bíblia e ciência? Né, pela parte da arqueologia, que é uma ciência, a gente percebe que há possibilidade. Isso, com o tempo, e até os ouvintes e quem está nos vendo também, durante a história da igreja, infelizmente, houve uma ruptura entre igreja e ciência, por N motivos. O principal, iluminismo, racionalismo também, que foi um pouquinho antes, a Revolução Francesa, mas tudo isso foi pela ganância do homem. Porque quando a gente vai falar de ciência propriamente dito, queridos, isso é unânime, tá, gente? Isso aqui não é dado científico, só apenas, né? Não é conto da carochinha.
a ciência foi fundada pelo cristianismo. A gente tem ali na Idade Média... Os maiores cientistas eram cristãos. Começa pelo Prêmio Nobel. A maioria do Prêmio Nobel, 87% é de cristão. Meu Deus. Ou seja, o maior prêmio da paz, o prêmio da ciência, é feito por cristão. As universidades, tão famosas hoje por ensinar, infelizmente, um lado contra Deus, ela em latim se chama universitas. Era a união de Deus para com o homem, em latim. Assim como o termo religare, religião. Então, universidade foi criado por pais da igreja. A primeira na França e depois na Espanha, em Bolonha. Para quê? Para que o pastor ou o padre, que é nome para pai, sacerdote, ele aprendesse as escrituras para ensinar com qualidade. Passou-se anos, foi mudando a estrutura, mas ciência nunca deixou de andar com a Bíblia. Então, estamos falando sobre a origem do homem. Você falou bem aí apropriadamente sobre a questão, né, da ciência, como que a ciência interferiu na abordagem a respeito da criação, né? Que é interessante, Eliel, que foi a igreja que criou as universidades. E todo o sistema e hoje a ciência e as universidades estão tirando Deus, né, da vida das pessoas. Que coisa mas ainda bem que a Bíblia já falava sobre isso, né? E tem até uma frase, e tem até uma frase, meu pastor, que já é muito antiga, ficou famosa com um filme agora, não sei se eu chego a ver. Eu passei para alguns jovens, chamada A Forja. Investir na próxima geração irá conquistá-la. Ou seja, que geração? A minha. Eu tenho apenas 25 anos, então a minha geração, ela está perdida. Não está se perdendo, está perdida. Mas, assim como o homem estava perdido na queda, e houve um Redentor, Deus está levantando também nós, novamente, para trazer o homem para Deus. Então esse filme ele vai tratar sobre isso e sobre o que a gente está estudando, a origem do homem, muita coisa de estudo. Olha gente. Só, já. Então, vocês vão sair do filme assim, se perguntando por que eu estava pensando se eu ia assistir, esse filme ou não, eu estava com medo depois dessa aí eu estava com medo de saber de tempo, mas a força que o filme traz para posicionamento, oração, jovem não ora e acha que as coisas vão dar certo, é oração. Então o filme o tempo todo pontua que não é a força do seu braço. E tem uma frase do filme que diz assim, ó: a origem do homem é a origem de tudo. Aprenda a estudar Gênesis. Uau. Então, gente, vocês vão gostar, vai ser muito bom. Tipo assim, né? Deus criou tudo por causa do homem. Tudo por causa do homem. Por isso que ele criou o homem por último. Exatamente. Ó. Então, gente, vale a pena, assistam. Agora, falando em homem, né? A natureza do homem. A triunidade humana. Nós somos tricotômicos, dicotômicos, vamos elucidar essa questão aí, né? Essa também segundo Gênesis 2:7, o homem se compõe de duas substâncias, a substância material e a substância material chamada corpo e a substância imaterial chamada alma. A alma é a vida do corpo e quando a alma se retira, o corpo morre. Correto aí, né? Sim. Tá correto? No entanto, em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, vemos que o homem se compõe de três substâncias: espírito, alma e corpo. Alguns estudantes da Bíblia defendem essa opinião de três partes da constituição humana, enquanto outros definem em duas partes apenas. Ambas as opiniões são corretas a depender do ponto de vista em que são observadas e quando bem compreendidas. Mas vamos passar por ouvinte aí como compreender bem. O homem é uma dicotomia ou uma tricotomia? Vamos lá, pastor. Na Bíblia, tem até uma brincadeira de alguns teólogos que diz que heresia, na verdade, ficou louca. Ou seja, essa aqui é de um autor também muito antigo, né, da Bíblia, que diz essa frase, porque realmente toda heresia ela é pautada em um versículo. Por isso que o nome dela é heresia. É uma tem gente que diz que a Bíblia é a mãe de toda heresia. Essa aí é a frase famosa de Tertuliano. Né? É forte. Tertuliano aí vem falar uma besteira ali, mas normal. O que acontece, queridos? Dicotomia e tricotomia são dois termos gregos. Dicotomia, divisão de duas partes, tricotomia, divisão em três. Ambas são coerentes na Bíblia. Mas, professor, mas não tem que ter uma resposta só? Não, isso é o que você aprendeu na escola, que tudo só vai ter um lado. Vamos lá. Na Bíblia, a gente tem esse paralelo de que tem corpo, mente e alma. Só que versículos divide, às vezes, em dois. Não está errado e nem está incorreto. Apenas é ponto de vista de alguns autores. Então, como que a gente pode olhar isso? O corpo, ele deixa muito claro o seu papel.
Uhum. o abrigo da alma, né, o do espírito. Estou falando E é por meio do qual você interage com o mundo material. Sim, é como você observa o mundo material. Por exemplo, vocês estão nos vendo aqui através do seu corpo. Através do seu corpo, e vocês estão vendo nosso corpo. Mas se a gente estivesse aqui só em espírito, ninguém diria. Nossa, dá um trabalho. E também, lembrando, por que às vezes a gente fala que é dicotômico? Vamos voltar para Gênesis? Diz assim, ó. Baruch nefesh hayah. E Deus soprou no homem o espírito. E ele se tornou alma. Já não fala que ele virou um espírito vivente. Ele se tornou alma vivente. E aí é um dos textos que é usado desde por Irineu, Tertuliano, são pais da igreja, para afirmar que tanto tri como dicotomia é o mesmo termo. Então ali vai dizer o quê? Que quando Deus sopra nefesh, que é alma em hebraico, ou espírito em hebraico, né? Ali ele depositou no homem as emoções, depositou as vontades, que é o que a alma é. E o espírito, das emoções ali, e o espírito seria se respirar, essa força que a gente tem aqui para se levantar. Ambas estão corretas, só cuidado com os extremos, né, pastor? Eu digo que realmente uma heresia é quando ela vai para um extremo. Quando tudo é assim, ó, é só essa verdade que pode acreditar. Então só tomem cuidado com isso e fiquem tranquilos. Oi, Leão. Deixa eu ler aqui esse postulado aqui. Esse aqui, ó, esse resumo que eu fiz aqui, foi de um livro que eu li. Devo ter lido umas 5 vezes esse livro de Peng Shu. Não, Peng Shu não, Meyer Perman, uma coisa assim, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Doutrina da Bíblia. Você deve ter lido. Maravilhoso, maravilhoso. Seminário a gente lia muito. Isso, então. Foi lá. Ele fala das doutrinas mais famosas da Bíblia. Isso, aí então, o que eu vou estar colocando aqui é o que ele escreveu. Então ele diz assim: habitando a carne humana, existe o espírito dado por Deus em forma individual. O espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e desenvolvimento. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado e o homem foi feito alma vivente. Então, o que ele dá a entender aqui, esse escritor, que Deus ele soprou o espírito no homem. E acho que no soprar desse espírito, como dizia o homem, passou a ser alma vivente. Então formou então a alma no homem. A alma do homem, sim. Pronto. Assim, a alma é um espírito encarnado ou um espírito humano que recebe a expressão mediante o corpo. A combinação desses dois elementos constitui o homem em alma. A alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis porque o espírito está entrosado e confunde-se com a substância da alma. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais criaturas. Agora, os animais têm alma? E aí que está a grande problemática dos tricotômicos e dicotomia. Por que normalmente tem essa divisão? Porque vai falar que a alma é onde carrega ali nossas escolhas, a inteligência, as decisões, a criação, a criatividade. Então ficaria difícil falar que os animais têm alma. Só que se eu digo também que o espírito é uma coisa só com a alma, então eles teriam que ter alma, porque eles têm espírito. Senão eles não estariam vivos. E aí que entra a grande briga entre dicotomia e tricotomia, que são apenas... É mais profundo do que parece. É mais profundo do que parece. Por isso que o que a gente tem que entender como origem do homem, o espírito que Deus coloca no homem, o torna uma alma vivente, que essa alma carrega todos os atributos únicos do homem, que apenas o homem vai ter. Então o animal não vai ter o que a gente tem em relação à inteligência, a controle, a saber escolher. Você não vê um passarinho dizendo, hoje eu acordei com vontade de ser leão. Mas o homem tem isso. O homem acorda com vontade de querer fazer uma outra coisa, né? Como é que dá o nome disso aí? Hoje eu me sinto... Hoje é uma outra teologia complicada. Hoje eu quero ser outra coisa. Hoje... Agora, professor, o que diferencia o homem dos outros animais, assim, claro, a alma, ela pode ser diferente, tanto um quanto o outro tem alma, porque a alma é que dá movimento ao corpo, né? Movimento. Agora, o espírito é o que te liga a Deus, né?
Sim. Porque se o homem não fosse dotado de espírito, então não haveria como ele ser conectado ligação, com Deus, né? porque a Bíblia diz, Deus é espírito, e importa em que os adoradores o adorem, espírito em verdade. E aí, como você citou, né, um animal, um cachorro, por mais dócil, inteligente que ele seja, ele jamais vai entender a questão da adoração, Claro. né? Ele jamais vai entrar numa igreja para orar e jamais vai agradecer a Deus pelo alimento. E ele não tem também essa programação. Ele não pensa assim, né? Exatamente. Mas ele agradece aos donos, né? Porque balança o rabinho. Fico feliz, fica, né? A gente vê a felicidade dos cachorros. Mas, então, o espírito no homem o diferencia das outras criaturas. Sim, sim. No relato da criação, encontra-se que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Em que sentido isso é verdade? Perfeito. No começo a gente citou um pouco, mas qual o sentido que é verdade, né? Como eu disse, quando o homem é chamado de imagem e semelhança, claro que não está fazendo distinção ao meu português de reflexo, mas está pontuando que o homem agora ele tem uma noção de livre-arbítrio, o homem tem uma noção de como governar. Olha, se eu fizer esse movimento, ou essa posição aqui, tal coisa vai acontecer. O homem tem um domínio de inteligência que nenhum outro você tem. Né? Eu gostei muito ali da pontuação do Carl Herman, que ele diz assim, Paul Herman, né? Que um animal tem vários inteligentes. Na natureza, tem animais que fazem sua própria casa. O João de Barro mesmo, ele faz Isso a casa verdade. dele sempre Incrível. contra o sol, ou voltado para o sol, uma coisa assim. Ou seja, é uma inteligência, mas a gente tem uma inteligência que a gente pode ampliá-la. Hoje a gente pode construir uma casa fora do sol porque a gente sabe o domínio, porque o sol queima. A gente sabe o porquê das coisas. Os animais só fazem. O instinto, né? O instinto. O instinto. O homem ele não é instintivo, tirando a parte que a gente tem nossas vontades e emoções. Mas a gente pode controlar o instinto. É o que é um dos maiores diferenciais do homem. O controle do instinto. por tudo. Ah. Já o animal Agora não é tem interessante que o Paul Herman, né? Paul Herman, eu preciso aprender a memorizar. Paul Herman, Eu sempre faz citação desse livro dele na hora de Não, falar ele o é nome dele, um eu bom faço livro, vergonha. realmente é um bom livro. Ele diz assim, como exemplo, né? O João de Barro faz a casinha dele até hoje, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O homem não. O homem hoje Nossa. faz arranha-céus, evoluiu e tudo, né? Evoluiu. Os animais, do jeito que os animais faziam antigamente, Sim. até hoje fazem. Então eles não evoluem. E eles não têm um princípio de pergunta, de pensar. Nós temos. Somos o único animal, né, racional, a falar. Por que a gente morre? A gente vai pra onde? Você não vê essa indagação em nenhum animal, né? Até porque começa a falar. Por outro lado, quando tem uma tragédia natural para acontecer, adivinha quem é que sente primeiro? Primeiro os animais. Os animais. Você vê os animais assim, alvoroçados, o cavalo querendo se desprender ali da correia, né? De onde ele está preso ali a todo custo. Pode saber que alguma coisa está acontecendo, ou está para acontecer. Não, ou é um temporal, ou é um furacão, coisa, ou é um né? terremoto, alguma coisa assim. Então os animais eles têm esse pressentimento. Sim, né? sim. Interessante isso. Bom, sobre a queda do homem, quais foram os prejuízos morais, relacionais e espirituais? E deixa eu só fazer uma abordagem aqui, que é interessante que a queda do homem foi sobre o mesmo princípio violado que provocou a queda de Lúcifer. E foi ele que instigou o homem a cair no mesmo erro que ele cometeu. Sim. Explica aí para nós. Pronto. Né? Ó, hoje, pastor, pelo mundo teológico, e agora é um meio que vocês estão inseridos, porque estão me dando esse tipo de aula, a gente vai ter muito debate, muita briga, infelizmente, por termos. Falta de Bíblia, né? Falta de Bíblia. Então, ali mesma pergunta, né? Quais foram os prejuízos morais do homem e tal? Nosso querido pai da igreja, Agostinho de Hipona, ele criou uma vertente teológica que até hoje nos norteia, chamado de pecado original, ou natureza pecaminosa. Até então, na história da igreja, não tinha esse relato nenhum dessa palavrinha. Mas ele percebe essa palavra após ele ter uma experiência. No seu livro Confissões, página 53, ele diz assim, ó, ele tinha 16 anos, sentiu vontade de comer uma pera. E ele pula esse muro da casa do vizinho, a pera estava muito bonita, e ele comendo essa pera na árvore, ele se indaga. Eu tenho dinheiro, não estou com fome. Por que eu peguei a pera? Anos depois, ele monta o postulado com essa experiência dele, que eu acho que faltou alguém ajudá-lo nesse momento. E ele diz... Ajudá-lo a ver o outro lado. Perigoso. Ele diz com essa experiência, não com a Bíblia, de que a gente faz... Porque a gente faz. A nossa natureza é pecaminosa. E aí, ele começa a ensinar que é natural pecarmos. É natural essa falha, porque teve um homem
que pecou, que foi Adão. Então, e tem um outro lado, que seria o lado de que pecamos, né? Todo homem pecou, está distante de Deus, mas não existe uma natureza pecaminosa, porque Gênesis diz que somos imagem e semelhança. Então, se a nossa natureza é a mesma de Deus, é difícil ser uma natureza pecaminosa. Nós que pecamos, não a natureza. Então, tem esses dois lados. Professor, você é de que lado? Não irei falar porque não dá tempo, mas preste atenção. Quando a gente cai de uma forma ambígua, e isso é bíblico, quando o homem caiu, ele perde o contato direto com Deus. Pois agora o homem entra em estado de pecado e o pecador, ele não tem vontade de estar com Deus. Vamos usar Romanos 1, né? E baixo da ira de Deus. Ele não quer ter esse contato. Ele quer apenas satisfazer as suas vontades. Romanos deixa isso bem claro. Só que ao mesmo tempo que ele está satisfazendo essa vontade, a tua moralidade também fica duvidosa. Agora o que ele achava errado, ele não acha mais. Agora o que era repugnante, talvez não é mais. Então isso tudo acontece após a queda. E como o senhor pontuou, o diabo tenta o homem exatamente aonde sentiu também a sua vontade de pecar, querer ser mais do que poderia ter sido, a vontade de ter o que não era para ter, né? E ser o que não era para ser. Agora é interessante que a coisa ela é profunda, né? Por exemplo, diz que quando Eva comeu o fruto não aconteceu nada, mas quando o homem comeu, de repente, assim, eles que eu acho assim, que se viam como luzes na hora, de repente é como se a luz, se a lâmpada se apagasse e ficasse só a lâmpada, mas a luz já tinha ido embora, né? Então é como você, por exemplo, você vê uma luz, daí a pouco você desconecta a lâmpada da tomada, então você ainda consegue ver a lâmpada, mas não vê a luz. Exato. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando Adão pecou. E a Bíblia tem em Gálatas, se eu não me Comeu engano. a maçã não, o fruto. O fruto. Mas é uma boa história a ideia da maçã também, gente. Da onde surgiu essas coisas? E é interessante o que acontece. Em Gálatas, Paulo diz assim, ó, não foi a mulher que foi enganada. Foi o homem. Foi o homem. E ele diz que a culpa não é dela, mas sim do homem. Nossa, o homem fica aí ficando a mulher. E aí que tá, a mulher que tu me deste. E aí que tá interessante. O interessante é que a mulher, gente, perceba, ela poderia ter dito, foi Adão que não me ensinou. Não. Ela culpa literalmente a primeira pessoa que entregou o fruto. Adão também poderia ter feito. Não, senhor, a serpente ficou aí, tentou nós dois, tentou ela e ela me deu. Não, Adão vai direto na mulher. Então você também vê aí, ó, mulheres, vejam como é que Deus tem amor, carinho por vocês, como que desde a Bíblia você já tinha um papel fundamental, né, para ajudar o homem. Então ali realmente o homem é aberto os olhos dele, e isso vai falar, né, por um homem entrou o pecado e por um homem saiu. Viram que estavam nus. Viram, depois que o homem come. E ali ele sente o que, acho que todo mundo já sentiu quando pecou, a repulsa, aquele desligamento de... Nossa. Realmente, não consigo voltar, eu não consigo voltar. Não, é angustiante, não importa o grau de pecado, que não existe pecado de um pecadão, mas para cada um que pecou, o pecado talvez é doloroso, para alguns, efeito, talvez, eu menti de uma bala, o outro não, eu assassinei, mas mesmo assim, internamente, talvez para um, é muito mais doloroso do que para o outro. Então, realmente, ali o homem, ele tem um prejuízo muito forte. Dentro desse acontecimento, né? Então eles comeram, né? O fruto proibido, pá. E aí então eles, de repente, eles viram que estavam nus e tiveram vergonha e se esconderam. E diz a palavra que Adão, né, diz assim, né? Ouvi tua palavra, né? Porque eu estava nu, tive medo e me escondi, né? Quem te fez saber que você estava nu? E vem Deus com sua didática maravilhosa para ainda deixar o homem tentar se redimir, né? E é interessante esse detalhe que o senhor colocou, porque assim, um dos prejuízos da queda é a irracionalidade. O homem tinha contato, diz que na viração do dia, Deus ia. O homem entende que Deus criou tudo e via tudo. E por causa do pecado, em frações de segundo, o homem se torna tão irracional. Eu vou usar a palavra chula, mas vocês entenderam que a ideia se torna burro. Em qual sentido? Aborrecido. Será que um Deus que vê tudo, criou tudo, não sabia que ele estava atrás de uma árvore? Olha como é que o pecado nos cega. E agora fazendo valer a frase de um teólogo antigo, ele diz que o pecado nos cobra mais do que estamos dispostos a pagar, leva mais tempo
do que estamos dispostos a ir e normalmente cobra um preço que eu não tenho. Então Adão ali, ele se torna um sem racional. O Deus que ele conhece, ele achou que ia atrás de uma árvore se esconder de um Deus. Ele achou que Deus não estava vendo aquilo. Olha como é que o pecado cega a gente moralmente, como a moralidade cai em questão de segundos, né? Então realmente o pecado, ele é devastador. Aí acontece depois disso aí que Deus, então, ele sentencia o homem, ou é uma sentença ou é uma consequência? Pronto, muito bom. Maldita a terra por tua causa, então é consequência. Uhum. Né? Então, a mulher vai dar à luz com dores, e o homem agora ele vai ter que lavrar do suor do seu rosto, comerás o teu pão e tal. Então, você entende aquilo como um castigo de Deus sobre Adão por ter pecado, ou foi a consequência do pecado propriamente? Pastor, a gente pode vincular como ambas e diferenciar. Vamos lá. Por que consequência? A Bíblia sempre deixa claro que tudo que você planta, você colhe. Só que, infelizmente, não conseguimos mensurar a colheita do pecado. Né? Muitos aí, talvez vão citar a experiência pessoal. Pessoas que já fizeram coisas horrorosas, talvez não pagou aqui, mas pagou de outras formas. Tanto que diz, o salário do pecado é morte. Adão não morreu de primeira. Mas não morreu o corpo. Mas vários outros fatores a gente viu. Entrou no estado de decomposição, né? Porque a partir do momento que a gente nasce, agora somos Moacir Franco, somos uma carcaça. Tempo, você não tinha nascido ainda. Ele lançou uma música que eu lembro até hoje. Ele diz assim nessa música: só se vive mesmo 9 meses, amiga, e o resto a gente morre. Eu acho que foi daí então que o professor Cortella pegou. Somos literalmente uma carcaça em vida. A gente, e é interessante, somos o único ser e sabe o final e ainda se questiona. Por quê? Por quê? Sabemos o final. Eu mesmo agora, quarta-feira, fiz aniversário, mas eu estou mais próximo da morte. Toda vez que o aniversário se aproxima... Não deveria ser motivo de alegria, então, né? Não, pelo contrário. É interessante, né? E aí entra Eclesiastes. É melhor estar na casa de luto do que de festa. Pois a reflexão ela é mais profunda, ela é mais didática, né? Mas voltando ao postulado, quando o homem, ele ali tem esse insight ali de do nada falar essa frase para Deus, a gente percebe que as consequências ela precisam existir. Até porque as consequências de Deus são uma forma didática de ele mostrar que você entendeu que tem algo que vai acontecer. Claro que a misericórdia dele é insondável, porque o homem ali merecia ser exterminado. A Bíblia deixa isso claro. Mas a misericórdia deixou agora algumas consequências que a gente chama de sentença. O que é uma sentença? Você roubou, vai até um tribunal, qual a sentença você recebe? Não é nem consequência, não, é uma sentença. Para roubar é 2 anos de cadeia, para assassinar é 5 anos. Mas tendo pago essa sentença, ela se esvai. Você não deve mais nada para a justiça. Você não deve mais nada. E isso onde entra a parte de Cristo. Por isso que a gente sabe que o que o homem recebe ali não é apenas uma consequência para Adão, mas foi uma sentença para a humanidade. Porque mesmo o homem sem redimido ainda continua trabalhando muito para manter minha casa. É verdade. Né, pastor? A gente ainda precisa labutar muito. Agora, é por isso que lá no céu só vai entrar quem for mesmo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Porque se entrar alguém que não é transformado, vai querer pegar Adão lá e encher. Vai. Eu fico imaginando, pastor, imagina alguém olhar para cá de Adão e falar: Adão, foi você, é aquele sofrimento que eu sofri. E as mulheres olhando para Eva, então? Meu Deus. Eva, tanta fruta para tu comer, tu tinha que olhar para uma. Pois é. Mas brincadeiras à parte, a gente não seria diferente. Eu gosto de dizer assim, tem um Yur Karbu, ele é um rabino, ele tem um livro sobre os rabinos, ele diz assim, sobre os judeus, né? A gente critica sempre Israel, mas será que seríamos diferentes dele no deserto? Reclamamos por muito menos. Eu acho que a gente peca por muito menos e será que a gente seria como diferente de Adão, né? Pimenta nos olhos dos outros. Refresco. Talvez naquele grande dia a gente faria pior. É possível unir a Bíblia e a ciência ou provar sua veracidade biblicamente? Então, gente, esse aqui eu gosto muito dessa pergunta, porque hoje o grupo de ateus, né, já falou, a Bíblia é besteira. É fácil de refutar. A Bíblia foi escrita por homens, e foi mesmo, sabia? E foi, mais de 40 homens. Só que os postulados dela, gente, para vocês que estão assistindo, não tema de cara, não. Aprenda a fazer isso aqui, ó. Tira um domingo para ouvir alguma coisa que te edifique. Leia um pouco a Bíblia, esquece um pouco filme, podcast, para um pouco com isso. Vai ler livro. Vai na Bíblia, Vai fazer alguma coisa edificante. E quando eu falar livro, eu também estou falando da Bíblia. A Bíblia, do grego, biblion, é coleção de livros. Então vai ler 66 livros. Tem livro pra caramba para ler. Só que isso é uma pergunta muito interessante, porque a Bíblia não é tão fraca como se aparenta.
Pelo contrário, hoje eu tenho a ciência, e eu vou me valer da ciência que eu estudo, que é a arqueologia. Eu tenho mais de 35 mil, tá? Gente, não é 35 coisas, não, 35 mil pergaminhos, artefatos, materiais de moeda, arquitetura, que comprovam que as páginas da Bíblia são real. Que quem escreveu não estava louco, alucinado, não tinha usado droga. Ou que é burro. Alguns falam assim, não, os personagens da Bíblia são burros. Foram criados para forjar a igreja. Então, queridos, a gente tem amparo da ciência. Por exemplo, eu gosto muito quando Galileu Galilei, Copérnico, disse que a Terra era redonda e azul. Aí, lá em Isaías, já dizia, pois a esfera da Terra, ou seja, já estava me dizendo na Bíblia, há 2000 anos atrás, que ela era esférica. Não, eu tive que esperar um tempão para a ciência descobrir falar isso. Pois então, a Bíblia está mais adiantada que a ciência. Está mais atualizada. Como diria Billy Graham, o grande avivalista, a Bíblia é um jornal atualizado todo dia. Basta você aprender a folhear. Então, quando vocês olharem alguma coisa no YouTube, podcast, entendam. Não é porque o cara tem um DR, um PhD, um MR, que é o mestrado, não fique ali com medo e achando, não, realmente agora a Bíblia caiu em descrédito. Pelo contrário, tem grandes homens que aprovam, e aí daria uma grande aula aqui, daria um bom bate-papo. Tinha uma discussão entre um teólogo e um ateu. E aí o teólogo dizia assim para o ateu, olha, me mostra uma pessoa que teve a sua vida transformada pelo ateísmo, e para cada uma dessas eu vou te apresentar 1000 pessoas que foi transformada pela Bíblia. Sim, e esse é um bom livro. E ele continuou dizendo, me diz qual livro que você joga na cadeia e muda alguém. Eu jogo a Bíblia em 6 meses, tem uma igreja lá. Tem uma igreja lá. Esse livro é fantástico. Verdade. Então, a Bíblia, ela tem algo sobrenatural. Não dá pra gente, assim, como é que fala? Entender, ler, e aquilo ali vai, não sei, vai te transformando de uma forma, vai moldando o seu caráter. É uma coisa impressionante. E a Bíblia não é como um livro assim, não vou ler isso, eu já li esse livro, é muito bom, só que a gente não quer ler de novo. Outra assim, muito uma outra vez, para poder lembrar de alguma coisa que você, né? Então, mas a Bíblia não. A Bíblia você lê toda ela. E parece não leu nada. Daqui a pouco você quer ler de novo e você vai lendo a Bíblia. Eu não sei quem foi aí, é que eu sou ruim de guardar nome, não sei se foi Spurgeon, se foi um desses que leu a Bíblia mais de 50 vezes. Ele disse que na última vez que ele leu, achou infinitamente melhor do que ele leu. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Então, a Bíblia, ela, por mais que você lê a Bíblia e já sabe tudo da Bíblia, quer dizer, imagine, presuma, né? Que você presuma, você acha que sabe. Bíblia, na verdade, ela é uma fonte de sabedoria, né? Como eu sempre disse na igreja sobre a Bíblia, você pode beber sempre da mesma fonte, mas nunca beberá da mesma água. Exato. É quase um postulado aristotélico, né? Mas a água... Aí, olha como é que é interessante. A Bíblia, ela já falava sobre isso, de que ela sempre alimentará o homem, né? Ela vai se renovar a cada dia. Paulo vai falar sobre isso. Será que um homem ou alguém consegue se renovar? Aí vem Aristóteles, na época grega, e diz assim, será que esse rio aqui é o mesmo rio? Tudo se renova. Será que tem algum livro que se renova? Acho que alguém tinha que ter falado para ele sobre a Bíblia, né? E aí ajudar muito. Então, gente, realmente ciência e Bíblia têm total ligação. São cientistas que estão distantes de Deus, não a ciência, tá? Propriamente dita. Porque o mundo, esse mundo que a gente vive, ele tem duas vertentes, né? Sim. A de Deus como criador, sustentador da vida e mantenedor, né, de tudo. E o diabo, que é o acusador, que é o destruidor, que veio para roubar, matar e destruir. Para acabar com o homem, né? Exato. E a gente está aqui no meio desse fogo cruzado. E agora, se a gente se volta para as Escrituras, se a gente passa a crer em Deus, se a gente decide crer em Deus, então nós vamos ter a nossa vida transformada, e Satanás então ele não vai ter nenhuma influência sobre a gente. Né? Sim, sim. Mas se a pessoa opta, não, vou pela ciência, não que a ciência seja de todo ruim, né? Mas há muita coisa boa ali mas também. Eu quero só por aqui esquecer Bíblia, né? Exato, você tem que estar dando a importância devida à ciência e a importância mais devida ainda às Escrituras. Mas assim, quando você está distante das Escrituras, você fica à mercê de narrativas, porque, poxa, as Escrituras falam como o homem foi criado, fala como o homem pode servir a Deus, como o homem pode ser feliz, como a família pode ser bem sucedida, como os filhos podem ser bem criados e não dar trabalho quando crescerem, ensina a criança no caminho que deve andar, né, como diz a palavra e tal. Se você for das Escrituras, você vai ter, inclusive hoje, que está até pior, né, você vai ter escolas
doutrinando seu filho de maneira antibíblica, e antibíblica na pior expressão do termo. Por isso que essa frase do filme A Forja é muito real. O próximo que investir nessa geração a conquistará. Olha só. Infelizmente não estou vendo os cristãos fazer isso. Tem sido o diabo, infelizmente. Então, acho que a gente já está no final dos tempos, né? Já estamos, pastor. E não sei se é só de se alegrar. Os cristãos, claro, vai ver o mestre novamente, mas lembre-se, até ele chegar, é mesmo um conselho de Paulo para Tessalonicenses. Por que vocês pararam de trabalhar? Ah, mas é porque Cristo vai voltar. Ele já voltou? Então voltem em mãos ao arado, porque tem almas se perdendo ainda. Vai ser cada vez pior, né? Eu acho que a igreja ainda vai passar por um pedaço, nossa, né, disso. Eu não digo todo, porque senão a igreja não suportaria, né? Nem a igreja suportaria. Mas a igreja, ela vai reconhecer o tempo, eu creio, né? E, bom, e falar em tempo, nosso tempo. Eu sempre vai embora. É falar de Bíblia, algumas coisas, parece que o tempo faz assim, ó. Boa, né? E isso já é um detalhe para vocês verem como que é importante a Bíblia, né, pastor? Não, e é gostoso. Pensa num assunto gostoso, edificante. É Bíblia, gente, é Bíblia. Terapêutico, medicinal. Sim. É conversar sobre as Escrituras. Exato. Né? Mas, Eliel, muito obrigado. Foi bem isso, meu pastor. Obrigado mais uma vez. Espero poder contar com você em mais tamo junto aqui. Eu sei que você é amante de teologia, assim como eu. Eu gosto muito também, amo demais, né, teologia, amo escatologia, é o que eu mais me debruço, assim, principalmente ultimamente, né, escatologia. Tem muita coisa assim que Deus será mesmo, e tantas vertentes escatológicas, né, que às vezes a gente fica assim, mas é importante a gente saber. É importante a gente ler, entender, você fazer a leitura do que está acontecendo, né? Claro. Sem, como é que se diz, colocar apocalipse em tudo que vê. Não, mas saber filtrar o que é apocalipse, o que é realmente o fim dos tempos. Exatamente. Tem coisas que não é. Né? Mas olha só, muito obrigado para você que nos aguentou até aqui. Foi até fácil nos aguentar. Foi fácil, gente. Não foi, fez né? Então Deus abençoe sua vida também, amém, pastor. Amém. Professor, professor, teacher, amém. Servo de Deus. Acho que como é que fala? Os títulos são tudo para ser. O melhor título que cabe ao homem é título de servo, né? É inútil ainda. Inútil. Ou até usando para finalizar de Charles Spurgeon, se alguém me oferecesse o carro de rei, eu choraria, pois ser um missionário é uma honra. Então, ser missionário dispenseiro da obra é sempre uma honra do que ter qualquer outro título. Qualquer outra coisa, é verdade. Até porque tem uma ressonância para a eternidade, né? Exato, exatamente.